Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados diversos assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Lorenzo Mesadri, estou no último ano aí do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná e quero trazer para vocês um tema referente a capacitores inteligentes e sistemas que a gente tem disponíveis para controlar, monitorar e otimizar em tempo real a compensação de energia reativa. E antes da gente entrar a fundo nesse tema, entender como que os capacitores funcionam, eu gostaria de fazer uma revisão bem curtinha do capítulo 3 que tratou sobre este assunto. Então, vamos lá. A gente sabe, vendo, estudando a unidade 3, que a compensação de energia reativa pode sim utilizar diversos equipamentos, como por exemplo motores síncronos, superexcitados e capacitores. E os capacitores nesse vídeo serão o nosso foco, porque eles são comumente utilizados por conta da sua capacidade aí de fornecer uma energia reativa e liberar parte, da sua capacidade para o sistema elétrico ou também, é claro, para uma instalação de uma unidade consumidora. Então a gente sabe, olhando para essa unidade, que a compensação de energia reativa ela é feita, utilizando capacitores só apenas quando a gente tem a correção do fator do potencial indutivo. Então a gente tem o indutivo e o capacitivo. Lembrando lá que o indutivo ele surge quando há um consumo de energia reativa, por cargas de características indutivas. Então, nesse caso, a gente pode ter nessa instalação motores, fornos de indução, transformadores, ou seja, são todos equipamentos aí que têm bobinas, rotores e demais aí dispositivos que necessitam, de um campo magnético. Mas avançando, e entendendo um pouquinho mais, do que é esse capacitor aí de fator de potência, o formato dele e as suas características. O capacitor ele é feito de placas metálicas, geralmente duas placas metálicas, e ele é separado por um isolante que é denominado de dielétrico. O que é esse isolante? Pode ser papel, pode ser cerâmica, pode ser outros materiais, até mesmo plástico ou até mesmo o ar. O ar pode ser esse material isolante aí. E a gente tem diversos tipos, então, de compensação de energia reativa. O primeiro deles, é o banco fixo, e esse banco fixo ele pode ser de forma utilizada ininterruptamente no sistema, e temos também os bancos fixos que serão ligados apenas num período da atividade, que está ocorrendo aquela atividade, e por fim, o banco inteligente, que faz todo esse controle de forma automática. Eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra de forma muito didática os tipos de banco para essa compensação da energia reativa. Então a gente pode perceber, que quando a gente está utilizando o banco A, ele tem uma utilização em todo o seu período de hora, então toda hora ele está sendo ligado e ele tem uma capacidade limite ali que ele vai ser utilizado. Já o banco B, ele é ativado quando a gente tem uma atividade, de fato, naquela unidade consumidora. E por fim, o banco que a gente vai mais aqui destrinchar nesse vídeo é com relação ao banco inteligente, que ele, de forma automática, consegue aí controlar continuamente essa demanda da instalação. Então a gente vai tratar algumas questões com relação a esse monitoramento inteligente desses capacitores. E quando a gente vai tratar esse assunto, a gente entende que quando a gente tem esse controle, esse monitoramento, a gente consegue trazer para o sistema não só mais informações, mas muita precisão nos dados. E a gente tem, então, que esse controle é determinado por uma demanda potência reativa de um alimentador, de um sistema, então ele consegue, atuar conectando e desconectando esses capacitores e consegue prolongar a vida útil desses capacitores. Entre várias funções que eles exercem dentro do sistema, uma delas aí é a filtragem, essa compensação de fato reativa, a medição, a proteção de todo o sistema e, claro, a sinalização de eventuais danos na rede. E a gente tem diversos métodos para fazer isso. Eu quis linkar aqui 4 métodos.
o método de tensão, temperatura e tempo são métodos que a gente chama de malha aberta. E eles fornecem uma indicação aproximada dessa demanda. Tá? Essa demanda potencial reativa, a gente tem um mínimo de um feedback ali, pelo menos estimado, utilizando esses dois métodos. Já o método de fator de potência e potência reativa são métodos que têm a malha fechada e utilizam obrigatoriamente sensores de corrente. Aí diversos sensores eles possibilitam a medição da demanda da potência reativa no sistema e uma distribuição. Ou seja, a gente tem ali, né, dentro da operação desse banco de capacitores, um chaveamento com muito mais segurança e também com o resultado da operação. E aqui tem, né, nesse potencial, no potência reativa, a gente tem algumas inovações presentes nesse mercado, principalmente ligado ao sensoriamento, e a gente vai ver esse ponto lá no final do vídeo. E agora, para falar, né, desses tipos de capacitores inteligentes, a gente tem diversos modelos de diversas marcas. Eu quis trazer aqui algumas marcas com alguns preços para a gente ir conversando e exemplificando tudo isso. Porque a gente tem de baixa tensão, são comparados aí com os capacitores tradicionais. Esses capacitores inteligentes, eles têm, né, algumas vantagens, como uma proteção sobre a tensão, sobreaquecimento e também subtensão. Já, né, os controladores, aí eles têm uma distribuição com relação à utilidade desse sistema. Então, eles oferecem, além de uma segurança, uma instalação muito mais simplificada, um treinamento dos operadores muito reduzida, porque ela tem um software, você tem um monitoramento maior, e a gente tem, por exemplo, aí o VEG PFW01, com um valor aí, uma bagatela de $812. Já o CQ Series, ele já é um modelo muito completo, que ele usa quase todos os métodos, né, com exceção aí do sensoriamento, mas ele utiliza de forma muito automática e avançada, né, a avaliação da tensão, a avaliação da corrente, da temperatura e também do tempo. Então a gente tem essas tecnologias presentes hoje no mercado. Esse CQ Series, que ele está mais completo, vamos dizer assim, ele está custando aí $4.880, R$ 25.000 aqui no Brasil. E agora vamos falar da inovação. A gente tem, então, para aquele último sistema, relembrando aqui, né, a metodologia de potência reativa, a gente tem uma inovação que chegou no mercado, que é os sensores de correntes wireless. Tá? A gente tem uma grande vantagem de utilizar esse tipo de sistema, porque ele pode reduzir drasticamente o custo da manutenção e, principalmente, garantir às concessionárias de linhas de transmissão que a qualidade da energia ela chegue aos consumidores, mas que eles possam, de forma muito rápida, identificar possíveis problemas. Então, esses sensores eles permitem a aplicação desses sensores nos bancos, né, capacitores, baseado sempre na corrente, e não tem tanta dificuldade, alto custo da instalação desses transformadores nos postes, né, aí de transmissão. E ele traduz, né, esse equipamento ele consegue traduzir a frequência e o valor da corrente de uma forma de ondas e permite, né, então se comportar como um controle de bancos de capacitores de forma tradicional. Então a gente tem uma diferença muito grande entre a instalação de sensores tradicionais, que são extremamente caros e requerem aí muita manutenção, o tempo de instalação, a gente percebe que a gente tem um custo, né, por conta desse operador, é muito diferente do que você já ter o sensor lá instalado e oferecer aí à distância esse controle e a identificação de problemas. Então, mostrando aqui um pouquinho de como que é possível instalar, a gente tem toda essa facilitação de você estar até 450 metros da linha, evitando riscos ao operador e conseguindo identificar esses problemas antes deles acontecerem. Então, a gente tem aqui a subestação, o sensor via wireless. Caso eu tenha, né, uma carga reativa muito grande, isso vai ser, né, transmitido ao controlador e daí as medidas serão utilizadas para abaixar, né, o consumo dos capacitores, desligá-los ou conectá-los para que a gente consiga garantir a segurança de todo o sistema. Eu quero agradecer a oportunidade de estar tratando esse tema. Foi um tema que me desafiou muito e que eu adorei trazer e compartilhar com vocês o resultado. Muito obrigado e um ótimo dia.